Maria de Jesus da Rocha Soares. Entrei aqui na universidade no dia 3 de janeiro de 78 e fiquei aqui, se não me falha a memória, até 96. Nesse momento aqui eu não sei te precisar qual foi a minha motivação. Eu sei que eu queria fazer belas artes, mas a família não. Naquele tempo, isso em 66, logo depois daquele período de 64, então para você sair para ir fazer belas artes não tinha apoio, né? Então eu sinceramente não sei te dizer o que me motivou, assim, mas sei que eu fui para Fortaleza um semestre antes, que antes eu já tinha estudado em Fortaleza interna no colégio. E depois, em 66, eu fui para Fortaleza para fazer cursinho lá. Aí fiz o cursinho, fiz o vestibular. Em 67, entrei na faculdade. E tinha muita gente daqui do Piauí. Nossa turma, eu tenho a impressão que tinha umas 8 pessoas aqui de Teresina. A gente tinha uma vivência muito grande, principalmente que nós tínhamos um grupo do Piauí lá em Fortaleza. Nós chegamos até a levar o Torquato Neto para uma apresentação. Nós tínhamos um grupo forte, era um grupo forte de piauiense. Fora as aulas e o estudo, nós tínhamos também essa outra parte de interação com os amigos daqui, né? No próprio pensionato onde morava, tinham vários piauienses, inclusive que faziam serviço social, porque o pensionato era ao lado da escola. A gente já ficava, porque tinha facilidade, já não tinha transporte, tudo, a gente só pegava o transporte, ônibus, para ir para estágio. Então, era um tempo que hoje talvez a gente não tenha possibilidade de vivenciar da maneira como ele foi vivenciado. No curso nós tínhamos ótimos professores, principalmente porque era um período, foi logo que pegou esse momento de 64, né? Nós tivemos até uma colega, inclusive ela já faleceu, a Maria Tereza Cardoso, era do SESI. Então a Maria Tereza era da minha turma, chegou aí para aquele congresso da Uni em Ibiúna. Era aquilo tudo camuflado, poucas pessoas sabiam, lá do pensionato ninguém sabia. A Maria Tereza sumiu para ir para São Paulo, lá para Ibiúna. E foi quando foram presos todas as pessoas que estavam nesse congresso. A Maria Tereza foi presa lá. E a mãe dela saiu daqui, foi lá para Fortaleza. Inclusive eu fui com a mãe dela para a estrada, para a gente esperar o retorno da Maria Tereza no ônibus. Então era uma experiência que a gente tinha, por exemplo, quando tinha algum movimento ali na Praça José de Alencar, que próximo tinha a Faculdade de Odontologia. A gente já tinha os pontos estratégicos de fuga, porque quando eles baixavam, vinha aquela repressão e nós tínhamos que sair. Eu não sei se talvez nós tivéssemos muito mais a empolgação do que a politização. Nós participávamos, nos envolvíamos, tinha o pessoal lá em Fortaleza, junto com outras faculdades, que não era só de serviço social, o pessoal de engenharia, o pessoal de economia, o pessoal de agronomia também, o pessoal de direito, porque a faculdade ela não era fazia parte da federal, ela era agregada à Faculdade de Fortaleza. Os outros cursos, em cima dessa relação que a gente tinha porque a turma do Piauí era muito forte, porque a formação da maior parte desses profissionais desse período era lá em Fortaleza, que era um local mais próximo, que não tinha medicina. Aqui tinha direito, odontologia, filosofia, eu acho que só. Se você quisesse uma outra formação, você tinha que procurar. Eu me formei em 70. Então, logo que eu terminei, eu vim para cá e comecei a trabalhar no SERSE, Serviço Social do Estado, que hoje não existe mais, mas ele era exatamente assim das primeiras damas. A mulher do governador é quem era a presidente do SERSE. Então, eu trabalhei no SERSE
E logo depois eu fiquei no SESC e no Getúlio Vargas. Aí o doutor João Orlando, que era o diretor do Getúlio Vargas, aí me convidou para ir trabalhar lá. Inclusive a Dulce era lá do Getúlio Vargas também, mas era daquela parte geral lá do hospital. Eu fiquei lá no banco de sangue, depois eu fui para a pediatria do Getúlio Vargas. Não sei te precisar data, mas em 78 eu vim aqui para a universidade. Estava sendo criado, o curso foi criado em 76, foi assinado a portaria em 76, funcionou em 77. O professor Camilo convidou a Aglaé porque a Aglaé já trabalhava aqui na universidade e ele convidou para ela fazer um projeto para a implantação do curso de serviço social. E então a Aglaé fez o projeto e andou discutindo com o professor. A Aglaé foi minha colega lá, de turma lá em Fortaleza. Então nós discutimos muito, eu ia lá para a casa dela para poder encaminhar e apresentar esse projeto, né? Quer dizer que o primeiro ano ficou HI, aí o primeiro período não tinha disciplina de serviço social, o segundo período teve disciplina de serviço social, aí foi a Vera que ministrou a primeira disciplina, Introdução ao Serviço Social. Aí a Vera saiu para o mestrado em Porto Alegre, no final de 77, e eu entrei em 78. Eu lembro que eu ia para a casa da Aglaé, a gente ficava no terraço, a gente discutindo assim, esse encaminhamento do projeto. Em 77, o professor Camilo, não sei se é através dela, aí me convidou, quando a Vera saiu, me convidou para poder assumir a disciplina Introdução ao Serviço Social, que era a primeira disciplina que era do segundo semestre, segundo período. Olha, era uma vivência que a gente tinha assim de aprendizado também. Aprendizado porque tudo era novo. E você tinha aquela responsabilidade de colocar pessoas no mercado com um determinado perfil, com um determinado conteúdo e que você tinha que se socorrer de apoios. Aí, quando nós chegamos no momento de começar estágio, antes da gente começar estágio, quer dizer, o que é, como vamos fazer? Aí que recorremos a um curso de capacitação para exatamente a gente poder implantar o estágio. Logo depois, a Aglaé também saiu para fazer mestrado. Aí eu fiquei na coordenação do curso. Não foi fácil, mas foi bom porque ele era assim instigante, você vivia em eternos desafios. Este período, que era o período que a gente considera pós-64, que realmente não foi fácil para você administrar. Início de curso, que era o curso estava sendo criado, o início estava sendo implantado. E, ao mesmo tempo, você dá aquela perspectiva do que realmente é o serviço social. Como é que você tem que fazer essa formação para um assistente social? As recomendações, as situações que se apresentavam, muitas vezes eram muito difíceis para a gente enfrentar. Quem ministrava serviço social de casa era a IEDA, sempre, né? Eu ministrei introdução ao serviço social, administração em serviço social, serviço social de grupo, serviço social médico teve. Me lembro que, inclusive, na turma não tinha só aluno de serviço social, porque outros alunos do curso de medicina podiam fazer como optativa. Teve aluno do curso de medicina, né, nessa disciplina serviço social médico. E aí, como coordenadora de estágio, aí foi quando eu me vi em cima da necessidade de uma outra pessoa que já tivesse experiência de docência, porque eu não tinha experiência de docência, eu não tinha didática, você tinha uma prática, você tinha uma vivência, você tinha um conteúdo, então a gente estava sempre fazendo esses encontros, essas discussões, para poder tentar avançar e levar o que tivesse assim melhor e propiciar a condição de um processo de formação profissional que realmente viesse garantir
aquilo que a gente idealizava, que seriam esses profissionais formados aqui pela universidade, né? Aí foi o tempo que a Gladys saiu. Eu lembro da Maria Luísa de Souza, veio participar de um concurso aqui, foi para conselho departamental. No conselho departamental cortaram, para que pessoa de fora? Aí cortaram, aí nós tivemos que entrar com uma justificativa. Porque como é que nós íamos fazer um concurso quando nós estávamos tudo assim iniciando? O conselho departamental negou, foi contra só com os professores daqui. O movimento estudantil, eu tive essa vivência lá em Fortaleza, pelo fato do curso de serviço social ser um curso que a gente, as próprias disciplinas de política, é, de estágio, os estágios eram muito mais na periferia, nos bairros. Professores eram professores que realmente eles tinham esse incentivo para o aluno, embora estivesse sendo muito vigiado. E hoje tem o drone, antigamente tinha os olhômetros em cima de você, né? Para onde você vai, o que, é que você faz no estágio, aí entrar em contato com a comunidade, com aquela população que você desenvolvia o trabalho, como era esse trabalho, e dali você não sabia o que é que podia resultar e para onde ia essa informação, tá? Então você vivia sempre assim, de sobressalto e desconfiada, porque era uma eterna vigilância, né? Então, quando nós chegamos aqui na parte do ensino, ainda foi nesse período de repressão, nesse período de vigilância constante, e a própria formação profissional nossa, ela esbarra no momento que você não tem condição de ir pelo caminho que estão querendo. E a própria direção, aí para você conciliar o movimento estudantil junto com o processo de formação e junto com o que lhe era exigido dentro da direção, às vezes ficava difícil, tá? Então você ficava com aquele pêndulo entre o que você acha certo, o que você acha que tem que fazer e como você vai ter que fazer isso. Não sei se hoje para vocês está sendo assim, mas o meu processo assim, de formação profissional, como aluna, ele te dava assim, essa visão de você enfrentar as situações, de você ser determinada, de você exatamente fazer uma análise daquilo e ver qual a posição dentro da sua ótica, da sua direção de profissional de assistente social, encaminhar aquela situação, né? Porque não é só a situação ocorrer e você encaminhar de qualquer jeito. E a quantidade de portaria, de coisa que eu tenho. Me lembro bem que quando a Aglaí saiu, a Aglaí foi para o mestrado. Aí eu fiquei na coordenação. Não dá para relembrar o quantitativo, não. Mas eu tenho uma porção de portaria aí. Como coordenadora de estágio, eu fiquei durante muito tempo. E a Graça Vidigal depois assumiu a coordenação de estágio também. Nós tínhamos uma sala para coordenação de estágio. Tudo era documentado, tudo era gravado. A experiência de estágio, inclusive, despertou até outros cursos. Eles viram que o estágio não era uma disciplina qualquer, que você colocava o aluno no campo e o aluno fazia de conta que tinha experiência e voltava e você dava aquilo como experiência. Não. Quer dizer que era um procedimento pedagógico acompanhado. Tá? E nós tivemos até, o manual de estágio curricular não é do curso de serviço social, é da universidade, não era do curso de serviço social, já com base nessa experiência que a gente tinha. E por que foi essa experiência? Porque no começo nós exigimos que tivéssemos esse apoio de outras pessoas que tinham já um curso funcionando e que tinham uma prática de estágio. Quer dizer, que não era só colocar o aluno no campo, não.
e abrir o campo de estágio e fazer os convênios. O nível de pós-graduação é baixo. Eu só cheguei até a especialização, que a especialização eu fiz aqui na própria universidade. Uma especialização montada pelo curso de administração, com vários professores dos diversos cursos aqui da universidade, com professores de fora. Também foi uma experiência coordenada por uma professora que tinha feito um mestrado em Porto Alegre e estabeleceu esse convênio, esse intercâmbio com os professores de Porto Alegre, que eles vinham ministrar disciplinas aqui. Porque eu tinha filhos pequenos, eu não tinha condição de sair para fazer um mestrado fora, então eu tive que me sujeitar, embora querendo mais me sujeitar a ficar aqui, mas era aquela... Sempre a gente trazia pessoas de fora para... A Josefa mesmo, a Josefa aqui de São Luís. A Josefa veio muito aqui, apoiava a gente, porque tinha os regionais de ABEPS. A Josefa nos apoiava muito. A gente ia lá para São Luís, fui com a Vera lá para São Luís, inclusive tinha a Josefa e tinha a Marina. Ficamos até hospedados em casa de Marina. Marina era um doce de pessoa. E pessoas que nos apoiavam, nos ajudavam, nos socorriam em cima dessa orientação, dessa discussão de currículo. A Josefa veio muito aqui para discutir currículo com a gente. Todo período tinha um curso de supervisão, né? Que a gente montava. Tinha esses encontros que a gente fazia e convidava a Josefa, convidava a Marina. Tinha uma pessoa também do Pará, que eu não lembro quem era, que o Pará também fazia parte dessa região. Chegamos aí a Belém, fui com a Vera também. Esses encontros de aves que tinha, quase toda a gente participava. Teve em Salvador, teve em São Luís, teve em Belém. Se ficava muito mantendo contato com esses polos que já tinham um trabalho desenvolvido há mais tempo, porque a faculdade de São Luís é uma faculdade antiga. A faculdade de Belém também era uma faculdade antiga. Quer dizer que a nossa aqui da região, acho que era mais nova. É uma responsabilidade muito grande a gente deixar um recado. Quando você já passou, que você andou por essa trilha, que você já saiu dessa trilha, você deixar um recado para quem está começando como vocês. Mas eu acho que vocês têm muito mais condição agora do que nós quando começamos. Algumas de vocês, cria da casa, são filhas da UF, então vocês sentem assim, vontade que quando nós começamos esse curso, essa responsabilidade, quando você está no processo de formação, ela é muito grande. Você vai se sentir responsável por um processo de formação profissional, de pessoas que vão atuar no mercado, que às vezes você sente orgulho. Oh, mas ela foi minha aluna. Eu queria que realmente vocês tivessem essa oportunidade de ter esse orgulho. Hoje aqui, quer dizer, que eu estou me sentindo assim, privilegiada, porque a vida de professor não é fácil, não. E é um orgulho. Quando você vê assim, Mauricéia, você vê Guiomar, você vê Yolanda, você vê Dalva, Rosário Silva, passou por você. Que orgulho a gente tem, não é?